Pessoal, eu vou iniciar aqui então e vocês fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu vou deixar um tempo no final de 10 minutos e aí vocês podem questionar a apresentação, algum recurso que vocês gostariam de ver. Às vezes vocês usam outra ferramenta, Canvas faz também. Todos esses pontos eu posso esclarecer no final da apresentação. Vou deixar 10 minutos para vocês. Tá? Meu nome é Victor, como vocês até podem ver lá pelo o chat do GoToMeeting. Eu sou engenheiro de aplicação aqui na Anacom e eu cuido da parte de Cadence. Tá? Já adiantando para vocês, eu pretendo fazer outros webinars. Hoje eu vou falar sobre os seguintes tópicos, que vai abordar o Capture PSpice, que seria o ambiente de esquemático e de simulação da Cadence. E aí a gente pretende fazer outros webinars, incluindo a parte do layout, do PCB Editor e tudo mais. Tá? Hoje os pontos que eu gostaria de mostrar para vocês são esse. Como iniciar um novo projeto, as ferramentas principais, configurar e desenvolver o seu projeto, como editar componentes e bibliotecas, a parte de simulação. E simulação avançada é algo que a gente não comentou no convite do webinar, mas eu inseri ele aqui na nossa apresentação, tá? Bom, aqui indo para o software, eu vou mostrar inicialmente como criar o projeto, até para o nosso cronograma. E é bem simples. Você pode criar tanto o seu novo projeto pela sua tela inicial, seu novo projeto ou design. O que seria a diferença entre o projeto ou o design? O seu novo projeto é um circuito que você vai simular ele. Você também incorpora o ambiente do PSpice nele. E o design você simplesmente vai fazer o esquemático do seu circuito, apenas sem simular. Então, ou você também pode vir aqui em File, New ou Open. Vocês podem ver que tem projeto, design, biblioteca, que o VHDL, até a biblioteca do PSpice você consegue criar. Eu posso, aqui também, que não falei, selecionar. Eu vou fazer um circuito com simulação AD ou só analógica. E aí eu ponho qualquer nome, vamos dizer, webinar 16 horas. Dou um OK. Esse aqui você pode criar tanto um projeto em branco ou esses que ele sugere. Você pode ver que tem uma série de sugestões. Algumas desses projetos você já abre e já vem pré-configurado algumas coisas. Por exemplo, já vem o Terra colocado no seu esquemático. Eu vou colocar essa opção mesmo que ele vem em branco. Tá? Quando eu crio o meu projeto, ele abre essa janela como se fosse um diretório dentro do software. Nesse diretório você vai conseguir, você pode ver que você tem a parte das bibliotecas. Todo arquivo que você for manipulando no teu projeto, ele vai vindo aqui para esse diretório. Então você tem tanto as bibliotecas que você for utilizando ou que você cria, as saídas que você tem, que pode ser, por exemplo, um arquivo netlist para você ir para o PCB, edit para o ambiente do layout. Tá? E também simulações do PSpice que você já fez, que você criou e tudo mais, ele fica todo registrado nesse diretório. E também os seus esquemáticos, as páginas esquemáticas que você criar. Aqui vocês podem ver que está em branco e já veio com o meu cabeçalho. Tá? Esse cabeçalho você pode editar ele tanto clicando no title e colocando um nome, por exemplo, webinar. Pode ver que modificou. Quanto vindo em Design Template. E você pode escolher aqui, você coloca também o seu title block e ele configura todas as suas páginas ali embaixo. Tá? Tem o tamanho de página, eu consigo configurar, o grid eu consigo configurar, a fonte é tudo configurável. Certo? Por que eu abri um projeto em branco para vocês? Eu quero mostrar o quão simples é mexer na ferramenta.
Se vocês olharem aqui, vocês falam, putz, tem um monte de barra de ferramenta aqui. Mas isso é um ponto positivo. Para alguns podem parecer algo ruim, mas eu vou explicar por que é um ponto positivo. Você pode ver que aqui na minha tela do esquemático, ele praticamente habilitou essa barra da direita e algumas ferramentas aqui em cima, certo? Várias estão cinza, assim, ou desabilitadas. Por quê? No meu ambiente da folha do esquemático, eu só consigo utilizar essas ferramentas. As outras eu uso em outras aplicações. Por exemplo, aqui eu tenho a ferramenta de criar um netlist. Para eu criar um netlist, eu tenho que vir no meu diretório. Você pode ver que habilitou a ferramenta aqui do netlist e algumas outras. E ficou cinza as minhas para editar o meu esquemático. Então isso facilita você saber qual ferramenta e aonde você usa cada uma delas. Outro recurso é que você consegue mover para onde você quiser essas barras de ferramentas. Você consegue criar uma barra de ferramenta personalizada ou até mesmo excluir uma dessas caso vocês não desejem, porque todos esses recursos estão aqui nessa barra de ferramenta superior, certo? Eu vou mostrar aqui a biblioteca, certo? Eu tenho aqui todas as bibliotecas que eu já incluí. Essas bibliotecas são as bibliotecas padrão do próprio software da Kane. Se você baixar, por exemplo, a versão de demonstração, que no final do webinar a gente vai mandar um e-mail de agradecimento e a gente vou mandar o link do link para fazer o download do software na versão de demonstração e também um arquivo contendo todas as bibliotecas de simulação, que são as bibliotecas do PSpice, além das bibliotecas que só tem o esquemático. Tá? E aqui vocês podem ver todos os meus circuitos que eu tenho, todos os meus componentes que eu tenho para colocar no meu circuito. E para incluir uma biblioteca é bem simples. Você clica nesse quadrado, vai abrir essa janela. Vocês podem ver todas as séries de bibliotecas que eu tenho aqui. E essa é a parte do PSpice. Aqui são as outras bibliotecas que eu tenho que não tenham o modelo de simulação que, como eu falei, é o PSpice. Bom, eu vou aqui, até já está selecionado, eu vou digitar, por exemplo, vou criar um circuitinho bem simples só para resultar para vocês. Eu vou colocar resistor, se eu ver que tem uma série de resistores, eu vou pegar esse analog. Por quê? Apareceu aqui, você pode ver o PSpice e o layout quando eu passo o mouse. O que significa isso? O PSpice significa que esse resistor ele tem um modelo de simulação já anexado a ele. E esse layout significa que ele tem o footprint anexado ao teu componente. Eu não vou demonstrar hoje a parte do layout, mas eu vou comentar alguns pontos que eu acho importante para vocês perceberem a integração entre esses ambientes. O footprint, para quem não conhece, é o encapsulamento do teu componente. E você precisa configurar ele para passar para o seu layout. E nesse caso ele já vem com um padrão. Tá? E aí eu vou posicionar o componente, eu posso rotacionar eles, tá vendo? É bem simples. Coloquei alguns resistores aqui, vou pegar um capacitor, também vou pegar um capacitor que tem modelo de simulação, como vocês podem ver. Eu venho aqui, posiciono o meu capacitor. Vou pegar uma fonte senoidal, também vocês podem ver que tem modelo de simulação. Dou 2 cliques e posiciono ela. Certo? Aqui eu posso regular o meu valor de offset, que eu vou colocar 0. Minha amplitude eu vou colocar 1 volt. Minha frequência 60 Hz. E meu AC 0. E para traçar uma linha, ou você clica aqui em Place Wire ou simplesmente aperta o W. Você pode ver que ele até deixa o W entre parênteses. E aí você vem, posiciona aqui e vai fazendo suas conexões. Todo circuito, como na maioria dos softwares de ECAD, você precisa colocar um terra, tanto para você desenvolver o seu circuito quanto para simular. Então aí você vai ligando todos os seus componentes. Você consegue fazer alguns desenhos, por exemplo, desenhar um retângulo em volta de um circuito para simbolizar que esse pode ser a parte de potência. Você pode vir e nomear, por exemplo, eu vou colocar webinar, pronto. Eu venho aqui e, bom, esse é o meu circuito do webinar, então ele ficou nomeado. Isso não vai interferir no seu circuito, é só para você ter uma identificação gráfica. Também consigo colocar os ports
para se fazer um diagrama hierárquico e até mesmo nomear os meus nets. Ali está já a entrada, vou utilizar. Eu venho aqui e nomeio a entrada. Para que isso te ajuda? Quando você nomeia o seu net, na hora que você for simular, vocês vão ver que vão aparecer, por exemplo, tensão da entrada, V entrada. E também na hora que você for para o seu layout, quando você for rotear a sua placa, aquela net vai estar escrito entrada ou VCC, o nome que você colocar. Bom, da parte agora mais, e aqui também vou mostrar para vocês, para eu configurar uma nova simulação, eu ponho um nome qualquer, também vou nomear de webinar. E aí ele abriu aqui um modelinho de simulação. Eu vou mostrar para vocês no modelo que eu já deixei pronto, a análise no domínio do tempo, que seria a mais convencional, e a análise paramétrica. Eu também vou explicar o que seria essa análise paramétrica. Certo? Então vou fechar aqui, fechar esse projetinho. E aqui é o meu projeto já criado. Vocês podem ver, como eu comentei, eu tenho vários outros arquivos já nesses diretórios. Aqui os outputs, esses 3 arquivos são netlist. Também ele gera no .net, que seria, tem softwares que usariam já esse formato. As minhas bibliotecas do PSpice, aqui são os meus perfis de simulação. São as simulações que eu já deixei criada. Tá? Eu tenho também a parte de estímulos, que eu vou mostrar o que é mais para frente. Eu coloquei 2 páginas aqui, simplesmente para mostrar que consigo adicionar uma página. É bem simples, venho aqui New Page e coloco uma nova página no meu circuito. As bibliotecas, vocês podem ver, todos os que eu usei estão aqui. Então, eu tenho tudo detalhado nessa janela. Esse aqui é o circuito que, como eu falei, eu já deixei pronto. Se vocês repararem aqui, eu nomeei... É um circuito bem simples. Até para ser mais didático e mostrar para vocês o que você deve esperar na saída. Para mostrar o quão confiável é o software. Porque se eu falasse assim, botasse um circuito muito complexo para vocês e falasse assim, nessa saída aqui vai ter que sair uma onda quadrada. Eu simplesmente podia ter ligado uma fonte de onda quadrada e vocês iam acreditar em mim. Mas não, eu quis fazer algo de mais didático, vamos dizer assim. E eu botei um circuito de um amp-op na configuração integrador e um na amplificador. E para alimentar ele, vocês podem ver que eu nomeei VCC o meu net aqui. E aqui, eu não precisei fazer a conexão, traçar a linha daqui até aqui. Isso deixa o meu desenho mais limpo. Também vocês podem ver que eu nomeei esse net como entrada, int, amp e saída. Por quê? Isso aqui é minha tensão de entrada, isso aqui é a tensão de saída do meu integrador, saída do meu amplificador e a tensão realmente da saída do meu circuito. Também nomeei aqui esse bloco como integrador e esse bloco como amplificador. Coloquei algumas pontas de prova aqui, que elas estão em cinza, que quando eu rodar a simulação, elas vão ficar coloridinhas, e aí também é o ponto onde eu gostaria de verificar a tensão do meu circuito. E esse param é o recurso que eu uso para setar as variáveis na minha análise paramétrica. O que seria análise paramétrica? Aqui você pode ver que eu coloquei um valor res igual a 100. E esse res é o valor desse resistor. Ou seja, na hora que eu for fazer a minha análise paramétrica, você tem um valor inicial, um passo e um valor final. E aí esse valor do resistor R2 vai variar de acordo com essas configurações. E eu vou ter várias curvas de uma vez só, em vez de ter que ficar variando esse resistor várias e várias vezes para obter várias respostas. Eu vou mudar aqui, porque primeiro eu vou fazer uma análise simples para vocês entenderem, uma análise apenas no domínio do tempo. Eu mudei o valor de res para 5K. E aqui eu vou editar meu perfil de simulação. Você pode ver que eu desabilitei aqui a análise paramétrica. E também aqui eu até para mostrar para vocês, eu tenho análise DC, essa C que seria no domínio da frequência, bias point e também a análise no domínio do tempo. Eu já setei meu tempo como 40 milissegundos. Vou dar um OK aqui.
E antes de realizar essa simulação, eu gostaria de mostrar essa fonte. Eu não coloquei uma fonte senoidal comum. Eu coloquei uma fonte que você consegue configurar o estímulo dela. Então, aqui eu tenho uma onda quadrada e uma senoidal. Eu vou configurar aqui, pronto. Essa é a minha onda senoidal que está dentro daquela fonte. Você pode ver que o nome dela é Sim. E na minha fonte está configurada a implementação dela como Sim, de senoide. Então ela é uma senoidal com 10 milissegundos o período e 2 volts pico a pico. Mais ou menos um. Deixei sem nível médio. Por que eu fiz isso? Para mostrar que eu consigo criar várias formas de onda e não fico preso só às fontes que a biblioteca me fornece. Então eu desenvolvi essa fonte para vocês. E agora eu vou rodar a minha simulação apenas no domínio do tempo. Você pode ver que todas as minhas pontas de prova ficaram coloridas, rosa, verde, azul. E ele abriu aqui atrás uma série de formas de onda. Eu vou mostrar mais passo a passo para vocês, para ficar mais fácil de entender o meu circuito. Aqui vocês podem ver que na minha entrada é o sinal verde. Uma senoide com amplitude de mais ou menos 1 volt. Se você olhar aqui é o 4 volts, cada divisão dessa é 1 volt. Então aqui seria equivalente a 1 volt e aqui menos 1 volt. Então é uma senoide de mais ou menos 1. Exatamente o que eu coloquei na minha fonte. E ele passou por um integrador. Ele sofreu um ganho e também ele virou uma cossenoide, além de sofrer um pequeno atraso. Que também são características do mundo real, não apenas do ideal. Alguns softwares você vai simular e ele não considera certas características reais. Então, você precisa estimar o quanto que você precisa variar, considerar essas pequenas variaçõezinhas no seu projeto. Aqui não, o PSpice no modelo dele ele já tem essas características do mundo real. Depois que eu passei pelo integrador, eu posso, por exemplo, também vir aqui e adicionar um trace, uma linha. E eu vou colocar aqui a tensão do amplificador. Você pode ver que aqui tem uma série de tensões e correntes de todos os nós e componentes do meu circuito. E aqui eu posso pegar valor absoluto, médio, valor dB, várias opções de valores do meu sinal. E aí eu peguei a tensão na saída do amplificador. Se vocês olharem aqui meu amplificador, ele vai estar com um ganho de menos meio. Pela teoria aqui do amplificador, é menos R2, que seria esse valor, sobre o R1, que seria esse valor, que no caso é o R4. Então o meu ganho é de menos, e aí você inverte, porque ele está ligado na sua entrada inversora do seu amplificador. Então o meu ganho é de menos meio. Então eu tenho que inverter a minha forma de onda, e ela tem que dividir a tensão por 2. E que foi exatamente o que aconteceu aqui. A saída do meu integrador é essa. Quando passou pelo amplificador, ela inverteu, que virou a forma verde. E ela estava aproximadamente em 10 volts. Se você olhar aqui, esse é bem próximo de 5 volts. Para mostrar isso para vocês, eu vou habilitar o cursor. E vocês podem olhar que está 5.13 volts. Certo? Aqui vocês podem ver que eu estou mexendo um cursor. E ele está me dando valor tanto na forma de onda roxa quanto na verde. Na roxa eu estou com menos 10.25 e na outra 5.12. Se você pegar e dividir esse valor por meio e inverter, dá exatamente o valor da verde. E se eu quiser ver uma diferença entre dois pontos, eu consigo habilitar meu segundo cursor. Eu tenho meu vermelho e eu tenho meu verde. Como eu fiz isso? Basta eu clicar com o botão direito do mouse. Quando eu clico com o esquerdo, eu mexo o cursor vermelho. Quando eu clico com o direito, eu mexo o verde. Eu consigo setar aqui para ela ter o meu valor, ir para o meu valor de pico e ir para o meu valor de vale, por exemplo. Então eu não preciso ficar vendo qual é o meu valor máximo e o valor mínimo da minha forma de onda. Então eu consigo ter todas essas medidas. Até aqui vocês podem ver todas as medidas que eu consigo tirar. E ele até nomeia quem são minhas formas de onda. E depois que eu saí aqui passei do meu amplificador,
eu vou verificar a tensão da minha saída. Eu botei um capacitor aqui para tirar o nível médio do meu sinal. Então eu vou, mais uma vez, tirar essa forma de onda para vocês. Vim, adicionar trace e colocar o V de saída. Pronto. Bom, aí eu coloquei aqui meu V de saída. O que aconteceu? A minha forma de onda, como vocês viram, é aproximadamente 5 volts esse ponto aqui, ó. Quando eu passo, então ele teria um nível DC de 2,5 volts. Então o que eu fiz? Eu tirei esse ganho DC de 2,5 volts. E além disso, como o capacitor ele atrasa o teu sinal, pode ver que também eu sofri um pequeno atraso na minha forma de onda. Então é mais um recurso que eu mostro quão fiel é a simulação do PSpice. Tá? Voltando aqui para o meu esquemático, eu vou até fechar essa simulação. Se eu quiser, por exemplo, medir aqui eu medi só valores de tensão. Vocês podem ver que eu simplesmente coloquei minha ponta de prova na minha trilha, na minha net, e ele mediu. Se eu quiser medir um valor de corrente, eu venho aqui na minha ponta de prova com I e eu tenho que colocar bem na ponta do meu componente, tá vendo? Isso porque é o método que ele usa para simplificar o posicionamento das suas pontas de prova. Você não precisa ficar colocando ou em paralelo ou em série e dependendo da medida fazer alguns malabarismos. Você simplesmente posiciona onde você quer e ele lê. E também outro recurso seria essa ponta de tensão com valores diferenciais. Em alguns softwares, quando você tem que posicionar uma ponta de prova para medir valores de tensão entre, por exemplo, um resistor ou entre dois pontos, você tem que usar alguns recursos, ou às vezes fica bem difícil de você tirar essas medidas. Aqui simplesmente você posiciona essas pontas de prova. E aí eu venho aqui, simulo. Eu vou pegar aqui, ele está pegando, vou apagar essas formas de onda. E aqui deu o valor de tensão entre o meu resistor R1. Essa é a tensão que está caindo nele. Com o cursor, aproximadamente, vem aqui, ó, valor de pico, 10,41 volts. É a tensão que está caindo no meu resistor. Então, você pode ver que foi bem simples fazer esse tipo de medida. Um negócio interessante que eu tenho para mostrar para vocês, se você gostaria de ver o seu valor de tensão DC e a sua corrente DC do circuito, eu simplesmente clico aqui. Você pode ver que aqui marcou 0 volts porque eu só tenho uma senoide, é um valor alternado, então ele não vai te mostrar. Mas aqui eu tenho uma fonte de 15 volts, pode ver que está exatamente 15 volts, que é o valor que está nesse outro nó aqui. Meu GND está medindo 0, e aqui eu também consigo mostrar as minhas correntes. No meu amplificador, na teoria, considerando ele ideal, as correntes das entradas dele são 0. Mas nós sabemos que na prática não é um valor bem pequeno. E aqui a gente consegue, ele te mostra quanto que é esse valor pequeno, aproximadamente 40 picoampere. É um valor quase desprezível, mas para algumas aplicações não é. Ou em outros casos que não seja de um amplificador, você precisa ter um valor bem pequeno de tensão ou de corrente. Então ele consegue te mostrar sem você precisar ficar simulando, ele te mostra em todos os nós do seu circuito. Então você consegue mostrar os valores de potência. Quando eu crio o meu circuito também, aliás, como eu comentei, eu só mostrei para vocês agora as análises simples, no domínio do tempo. E agora eu gostaria de mostrar a paramétrica. Eu simplesmente vou vir aqui. Como eu já configurei a paramétrica, falei que o meu parâmetro que eu vou modificar o resto, o valor inicial e o passo. Eu só tenho que mudar esse valor de 5K do meu resistor para res. Eu ponho essas chaves que é o jeito dele reconhecer que esse é o valor do parâmetro. Análise paramétrica, dou um OK e um simular. Aqui são as 6 curvas que ele me deu. Eu posso escolher se eu quero uma, duas ou todas. Eu vou mostrar todas para vocês.
Isso é uma bagunça aqui de curvas. Por quê? Ele fez 6 curvas por ponta de prova que eu coloquei. A tensão de entrada é sempre a mesma. E a tensão do integrador também é sempre a mesma. O que vai mudar é depois do amplificador. Por quê? Então eu vou até apagar essas daqui para facilitar. Quando eu passei para o meu amplificador, o valor que eu estou variando é esse resistor R2. E, consequentemente, eu estou mexendo no ganho do meu circuito. Então, eu estou indo desde um ganho bem pequeno, abaixo de zero, até um ganho muito alto. Vocês podem ver que eu saturei o meu amp-op, que é uma característica dele. O valor máximo de tensão que ele consegue no amp-op ideal é o valor da alimentação, que é mais ou menos 15 volts. Então, ele teria que saturar em 15 volts. Você pode ver também, vou mostrar com o cursor para vocês, que ele não está em 15 volts. Ele está em... Vamos ver aqui só esse valor aqui. 14,3 volts. É esse valor. Ele teve uma queda de tensão de 0,7 volts. Por quê? Não é o mundo real isso. Você nunca vai ter o seu amplificador saturando no nível máximo de tensão. Ele sempre vai saturar um pouco abaixo, ou às vezes até um pouco a mais, dependendo dele, da característica dele ou de como ele foi construído. Então também mais um recurso para mostrar o quão fiel é o software. E é por isso que eu usei análise paramétrica nesse caso. Foi simplesmente para ilustrar o ganho aumentando até ele chegar a um ponto de saturação. Vou colocar agora a curva da entrada, que é a entrada do meu amplificador é o integrador. Vocês podem ver que, de novo, eu inverti a minha forma de onda em todos os casos, porque o meu ganho é menos R2 sobre R1. Então o sinal de menos faz a minha forma de onda ficar espelhada. Aqui eu tenho vários pontos, pode ter uma bola, um quadrado, um X ou um X azul. Esse aqui eu tenho 5 curvas, 6 curvas em cima do integrador. Ele não varia de acordo com quando eu mexo naquele valor do resistor. Mas a outra varia. Então ela, desde um ganho pequeno, que eu atenuei meu sinal, até a saturação. E isso reflete na saída. Que eu vou vir aqui e colocar a tensão de saída para vocês conseguirem dar uma olhada também. Aqui é a tensão de saída, certo? Se vocês olharem só ela, vocês vão ver que tem alguns valores deformados. Por exemplo, esse roxo. E por que ele deformou? Porque aqui a minha forma de onda estava cortada, ela estava saturada. Então você pode ver que o sinal roxo ele ficou um pouco deformado. Por que no pico de baixo não ficou? Porque esse aqui é o valor depois do meu capacitor. Então eu desloquei a minha forma de onda do valor DC dela e a parte de baixo não estava deformada. Então ela deformou só praticamente a parte de cima e o resto ficou igual. Só para vocês verem o que eu estou falando de novo. Vou inserir aqui a minha tensão do amplificador e eu vou tirar essa aqui da saída. Vocês podem ver que a minha forma de onda no vale dela aqui, ó, ele não sofreu nenhuma deformação ou uma pequena deformação. Então isso reflete mais para frente na saída do circuito. Bom, aqui eu mostrei a parte de simulação para vocês. E também quão fiel essa simulação é em relação ao mundo real. Eu tenho outra simulação, como eu comentei, que é o PSPICE avançado, são simulações avançadas. Eu vou usar um outro projeto para vocês, um pouco mais para frente, para mostrar o quão avançado é essa análise e o quanto que te ajuda. Eu vou comentar cada uma delas. Eu só vou mostrar alguns recursos antes de passar para essa parte. O primeiro é quando você tem um componente, e eu vim aqui nas propriedades dele, deixa eu dar... E eu nomeei com o meu footprint, que é o meu encapsulamento no meu layout, como um valor de um resistor SMD. Se eu quiser visualizar ele, eu venho aqui, clico o botão na direita, Show Footprint, e eu tenho a visão 3D do meu componente, do meu resistor, tá vendo? Resistor SMD. Terminal 1, terminal 2. E caso se eu gostaria de fazer alguma modificação em vários componentes, eu tenho um esquemático muito complexo
e eu preciso procurar um componente, eu tenho essa ferramenta de busca aqui em cima. Eu posso configurar se eu quero que uma parte, uma net ou tudo. Eu coloquei um resistor, eu coloquei asterisco R, por quê? O asterisco significa que eu quero todos os componentes, todos os resistores do meu circuito. Eu vou dar um Enter, você pode ver que eles abriram uma janelinha aqui embaixo. A janela contém todos os resistores do meu circuito. Se eu quiser, por exemplo, modificar uma característica em todos, eu simplesmente seleciono todos, editar propriedades e edito. Caso eu não tenha inserido o meu footprint nos meus resistores, eu gostaria que todos fossem um resistor SMD. Eu venho nessa característica e ponho SMD e copio em todos. Tá? Bem simples e bem fácil. Isso ajuda, como eu falei, tanto para você achar um componente, quanto para você multiplicar uma informação para vários outros componentes iguais, vai ter que fazer um a um. E outro recurso antes de ir para as análises avançadas é o Auto Translator. Eu tenho tanto... Aqui eles vão ver um tradutor de arquivo Altium para Cadence, tanto no esquemático quanto no layout. Então, se você utiliza Altium e tem uma biblioteca muito extensa de componentes, se você não quer mudar para Cadence ou para outra ferramenta de ECAD porque você vai perder essa biblioteca, na Cadence você não tem esse problema. Você consegue traduzir todos os seus arquivos Altium, tanto do esquemático quanto do layout, para os arquivos Cadence. Então você não perde nada e não tem que fazer retrabalho de nada. Já é tudo convertido. E aqui eles também estão desenvolvendo tradutor para Mentor e também para Eagle. Então se você usa alguma dessas ferramentas, em breve a gente também vai ter um tradutor voltado para elas. E aqui, para finalizar, eu vou mostrar para vocês as análises avançadas. Eu tenho um outro circuitinho aqui, vou até fechar essa janela, que eu desenvolvi para mostrar duas análises avançadas das quatro que a gente tem. A diferença das análises avançadas para um circuito normal é que eu tenho que fazer algumas configurações extras, que para ele saber quais os valores que ele vai utilizar nessa análise. Para rodar ela, eu simplesmente venho em análises, eu vou fazer a sensitiva primeiro. E aqui ele abriu essa janela para eu escolher qual licença eu quero. Se vocês repararem, eu tenho a versão do Orcad Lite, que seria a versão de demonstração. Eu também tenho acesso a essa ferramenta. Então, para vocês que baixarem depois, vocês conseguem também rodar algumas simulações avançadas na sua ferramenta. Eu vou rodar aqui essa análise sensitiva. Pode ver que ele está gerando uma série de simulações e terminou. Ele mostrou aqui esse capacitor C3 com 100, valor 100. O que significa? Esse capacitor C3 é o componente mais sensível do meu circuito. Ou seja, se eu alterar o valor desse capacitor C3, ele vai implicar numa grande diferença no meu circuito. Tanto pode ser boa, pode ser ruim essa mudança para você. Depende do teu projeto e da sua intenção. Então, como até o próprio nome diz, a análise sensitiva vai verificar o componente mais sensível, ou o que tem uma causa maior impacto no seu circuito. Aqui estão as outras três análises. Eu tenho a análise de otimização e smoke, que eu não vou realizar para vocês agora, vou mostrar Monte Carlo mais para frente. A de otimização, ela vai pegar os valores de tolerância do seu componente e ir variando eles, e verificando em qual característica ele vai ter uma melhor performance. Então, se você desenvolver o seu circuito com alguns valores que você chutou, às vezes, dependendo do circuito, se for um filtro, eu tenho que definir meu valor do capacitor ou do resistor e configurar o outro. Então, nessa análise, você consegue ver qual é o melhor valor de ambos, ou do seu circuito inteiro, que você terá uma melhor resposta na saída. Ou seja, você otimiza o teu circuito. E a última análise que tem aqui é a Monte Carlo. Vou deixar ela rodando para vocês. Vocês vão ver que ela vai rodar 100 simulações aqui. Por quê? O que ele está fazendo? Ele praticamente simula um ambiente de linha de produção. Essa análise praticamente simula isso. Por quê? Ela vai pegar todos os seus componentes e ela vai variar esses valores de tolerância. Normalmente é mais ou menos 5%. E ela vai verificar dentro da faixa que você escolheu, que você definiu que o seu circuito funciona naquela faixa,
ele vai mostrar quantas medidas ficaram dentro e quantas medidas ficaram fora dessa faixa. Então, você evita ter um problema de produzir 100 placas e nessas 100 placas um componente apresenta falha em 5, o capacitor C1 tem uma chance de falhar nessas placas 5%. Então, dessas 100 placas, 5 placas vão voltar. Ou às vezes mais placas voltam, você tem que até fazer um recall do seu produto que já está no mercado. Então, com essa e as outras análises, tanto o PSPICE normal quanto o avançado, você evita problemas que você teria depois de produzir sua placa. Não tem esse problema de recall, ou você faz um protótipo, que o seu protótipo não funcionou, tem uma grande burocracia, se você não desenvolve o protótipo na sua empresa, tem uma grande burocracia para você fazer de novo, gasta tempo, gasta dinheiro. Então essas análises servem tudo para isso, economizar tempo e dinheiro, pois você não está fabricando nada e você está verificando falhas dentro do seu software. E aqui terminou a minha análise. Aqui foi um valor de um resistor. Ele tem o meu valor do meu cursor que eu posso configurar. Se eu quiser falar que aqui é o meu valor, minha faixa seria entre esse mínimo e máximo. Então, das minhas análises, eu tive esse número de análises que foi permitido. Então, ficou uma grande faixa fora. O que eu teria que fazer? Configurar de novo meu circuito para ele botar esses valores de tolerância dentro da faixa permitida. E o que quer dizer esse gráfico? No eixo X aqui, o eixo deitado, você pode ver que nesse bloco de mais ou menos 2,71K até 2,75K, eu tive aproximadamente 15 leituras, que foi meu maior pico de leitura. Então, várias das minhas placas, em 100 placas, 15 estão dentro dessa tolerância, nesse valor desse resistor. Aqui é um valor de um outro capacitor que eu tenho, e também eu posso colocar, por exemplo, aqui é o meu valor máximo que eu posso ter, e aqui é o meu valor mínimo. Então você consegue configurar tudo isso, como eu falei, para evitar problemas no mundo real, quando você já tiver gasto dinheiro e mais tempo, e o seu projeto apresentou alguma falha ou deu algum problema que não estava esperado. Em outros softwares você não consegue ver. Essas análises avançadas elas são exclusivas da Cadence. E também o PSPICE ele é muito mais confiável que algumas outras ferramentas de simulação de esquemático. Tá? Bom, isso aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Até aqui é o meu cronograma, acredito que eu mostrei. Não mostrei uma coisa, desculpa. Vai sair um pouco fora do cronograma, mas eu não mostrei como editar componente. É bem simples e é coisa rápida. Eu simplesmente ciclo no meu componente, editar parte, e você consegue fazer o que você quiser com seu componente. Mexer nele, desenhar, inserir novos pinos. Eu venho aqui, ponho um novo pino. E aí eu salvo esse componente. E eu vou colocar descartar aqui porque eu não quero mostrar meu componente. Aí você salva o seu componente e ele vai diretamente para a sua biblioteca. Tá? Esse é o recurso que ficou faltando mostrar para vocês. Então, voltando aqui ao cronograma, eu acho que eu mostrei tudo e mais um pouco para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque essas ferramentas eu acredito que tenham bastante aplicação para vocês. Elas evitam grandes transtornos depois do seu pós-projeto, certo? E então, aqui eu vou deixar tem o meu e-mail aqui, meu nome, aqui está meu e-mail, suporte.erro@anacom.com.br. O meu telefone já cai direto na minha mesa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês, como eu falei, usam outra ferramenta e gostariam de saber se na Cadence poderiam, se é possível fazer o que vocês realizam em outra ferramenta, se vocês baixarem a versão demo e estão com dificuldade de mexer ou de fazer alguma operação, também pode entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas. Se vocês gostariam de que eu realizasse uma demonstração para a empresa de vocês, que outras pessoas vissem isso, eu tudo consigo fazer para vocês, é só vocês entrarem em contato e a gente fica à disposição de vocês. E como eu prometi, agora no final eu deixo uns 10 minutos aí para vocês fazerem as perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer. E uma última informação, se algum de vocês já tiver com a manutenção em dia do software da Cadence, vocês vão poder fazer o download e atualização para a nova versão. Ela saiu hoje.
Essa que eu mostrei para vocês é a versão 16.6. E a partir de hoje as pessoas conseguem atualizar para a versão 17.2. E não envolve custo nem nada. Se você estiver dentro da manutenção, tudo isso já está incluso. E se você usa a Cadence e está fora da manutenção, você consegue renovar e obter essa atualização, certo? Então, agora o tempo é de vocês. Vocês podem fazer qualquer pergunta, questionar, como eu falei, alguma coisa sobre a apresentação ou qualquer coisa que envolva o software da Cadence. Vocês podem também fazer perguntas pelo chat. Se vocês pegarem essa aba do GoToMeeting, é que na minha tela quando eu compartilho o GoToMeeting não aparece. Mas vai ter uma dessas abinhas que está escrito chat. Se você clicar nela, você consegue digitar uma mensagem tanto só para mim quanto para todos. Se quiser fazer uma pergunta pelo chat, também pode fazer. Obrigado, Victor. É quase o meu xará. Então, se quiser, pode também fazer alguma pergunta. Fica à vontade. A gente terminou um pouquinho antes, mas é porque eu deixo esse tempo para pergunta mesmo. Às vezes tem gente que faz umas perguntas mais longas, então eu deixei um tempinho bom. Bom, então eu vou encerrar a apresentação aqui. Eu gravei esse webinar e junto com o e-mail de agradecimento a gente manda esse vídeo para vocês se vocês gostariam de assistir de novo, a lista da biblioteca de simulação com os componentes do PSpice e também o link para a versão demo. As limitações da versão demo que o Vitor Araújo está me perguntando, no PSpice avançado, se eu não me engano, eu posso confirmar para você, até se possível você me mandar um e-mail que eu tenho todas as limitações, eu consigo te encaminhar todas as limitações. Mas se eu não me engano, o PSpice avançado, você consegue fazer essas duas análises que eu mostrei para você, a sensitiva e a Monte Carlo. E a outra limitação está dentro do seu esquemático. Você pode fazer projetos, se eu não me engano, de 40 componentes ou 75 nets. Tá? Se eu não me engano, essa é a limitação. Então, beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? De nada, Thaís. Bom, então eu vou encerrar por aqui, eu vou fechar aqui a conferência e todo mundo vai acabar saindo. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, estou à disposição. Segue aqui o meu e-mail aqui embaixo, com o meu telefone. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar dúvidas, a gente está à disposição de vocês. Então, até uma próxima e quando tiver um próximo webinar, a gente dispara para todos vocês. Acredito que o próximo seja voltado para o ambiente do layout, que seja o PCB Editor. Então, até uma próxima. Boa tarde a todos.